Quando você traz esse ponto dos programas sociais, né, Renata, vários ministros da equipe econômica vieram a público para deixar isso muito claro, que nesse momento o que se faz é um ajuste, é apenas um pente fino, mas que os programas sociais não ficarão comprometidos. E quando a gente fala de ajuste, Renata Varandas, tem um outro ajuste que deve acontecer na equipe ministerial. Chegamos aí praticamente à metade do governo Lula, muito já se falou sobre essa possibilidade de mudanças nesse primeiro escalão do governo. Virá agora essa mudança, Renata? Carol, falar de reforma ministerial no governo Lula é mais ou menos você apostar na Mega Sena. Assim, existe uma chance imensa de você errar, né? Acertar é muito pouca. Mas o próprio presidente Lula, no primeiro ano dele, ele disse que ele faria uma reforma ministerial logo após o primeiro ano de governo, porque ele tinha muita resistência de mudar qualquer ministro antes do primeiro ano. Ele não achava justo você mudar um ministro antes do primeiro ano, porque daria aquele ar de como se ele não tivesse dado a oportunidade para o ministro mostrar o que, de fato, o ministro teria para mostrar. Então, ele disse que o quê? Não, eu vou esperar um ano e vou fazer a reforma ministerial. Só que esse um ano que ele ia esperar terminou em janeiro deste ano. Ou seja, passou mais um ano, aí está passando mais um ano, e a gente não teve reforma ministerial. O que é certo? O presidente Lula tem muita dificuldade com mudanças. E isso é muito claro. Ele tem muita dificuldade de mexer no time, de modificar o time. Já tiveram algumas mudanças, mas foram muito pontuais e depois de muito acerto, depois de muito rearranjo. Então, a gente vê essa dificuldade do presidente Lula. Tem gente que aposta que não vai ser uma super reforma ministerial, como a gente já viu outras vezes, que chama e muda praticamente todo mundo. A aposta é que sejam ministros ali pontuais. Agora, o que eu apurei? Que isso vai começar cortando na própria carne, o que é muito mais difícil, que é dentro do Palácio do Planalto. Então, devem ter algumas mudanças ali dentro do Palácio do Planalto, umas mudanças estratégicas que começam ali dentro do Palácio do Planalto, para depois você expandir para a Esplanada. É mais difícil? É, muito mais difícil. São pouquíssimos ministros que estão dentro do Palácio do Planalto, mas também quando você faz esse movimento, por exemplo, de trocar um ministro palaciano, que a gente chama, fica mais fácil também para depois você trocar outros da Esplanada em geral. Então, a expectativa é que sim, que o presidente Lula comece essa mudança de reforma ministerial dentro do Planalto e depois passe para a Esplanada, mas também não há uma grande expectativa de que vá ser uma enorme reforma ministerial, não, justamente pela dificuldade que a gente tem, que a gente vê do presidente Lula, que ele tem de mexer no time. Ele tem muita dificuldade de fazer essas modificações no time. Então, a expectativa é que comece ali dentro no Planalto mesmo. E agora, já por agora, Carol, assim, talvez até antes do fim do ano. A reforma ministerial para a Esplanada, aí seria depois da eleição da Câmara e do Senado, que é mais ou menos ali 2 de fevereiro. Então, seria para depois a reforma ministerial da Esplanada, para depois do dia 2 de fevereiro. Mas essa mudança, essas pequenas mudanças no Palácio do Planalto poderiam ser até agora.